Olá pessoal, a pedidos eu vou falar sobre os testes para detectar a infecção pelo vírus da Covid-19. Os testes RT-PCR, o teste rápido de antígeno e o autoteste. Mas, gente, eu não vou esgotar as possibilidades, tá? Vai ser um resuminho aí para vocês que eu considero importante. Nós estamos observando um crescimento, né, no número de casos de pessoas infectadas com a Covid-19, mas felizmente, graças a essas vacinas maravilhosas, nós não estamos observando um aumento no número de casos graves, de hospitalizações e de óbitos. As vacinas contra a Covid, gente, elas são absolutamente fantásticas, elas mudaram o curso natural da doença. Mas, infelizmente, né, tem muita gente andando por aí com sintomas gripais, sem máscaras, outras que mesmo sabendo que estão infectadas com o vírus da Covid, não estão usando máscaras, e essas pessoas estão por aí espalhando o vírus, né, e favorecendo a disseminação e o surgimento de novas variantes. Gente, pessoas infectadas pelo vírus da Covid-19, elas devem se isolar para não transmitir a doença. Assim, novas variantes vão ser evitadas. As pessoas precisam entender que endemias e pandemias são problemas coletivos, não são questões individuais. Hoje, felizmente, gente, as vacinas elas ainda estão segurando as pontas, mas as vacinas não vão fazer milagres, tá? Então vamos lá. A testagem ela é absolutamente fundamental no combate à Covid-19. A testagem serve para isolar pessoas infectadas, ou deveria servir para isso, monitorar os seus contatos imediatos, serve para que as autoridades de saúde acompanhem o cenário epidemiológico, a dinâmica da doença no país, ajuda inclusive a monitorar, né, o aparecimento das variantes de atenção. Os testes, quando positivos, eles devem ser notificados para o Ministério da Saúde, através do preenchimento dos dados, né, no sistema eSUS Notifica, que é do próprio Ministério. É um profissional da área da saúde, gente, que faz essa notificação dos casos positivos. O tempo que o vírus permanece no corpo, ele pode variar muito. Ele depende de vários fatores, né, como o estado de saúde prévio da pessoa, a idade. Nós sabemos que as pessoas mais idosas têm um sistema imune mais deficiente, né, menos competente. Depende da quantidade de vírus com que a pessoa teve contato ao se contaminar. Depende do status vacinal. Olha só que legal, as vacinas são tão fantásticas que pessoas vacinadas ficam menos tempo com o vírus no corpo, elas possuem uma carga viral menor, elas transmitem menos vírus, sempre comparado com as pessoas não vacinadas. O vírus sofre menos mutações em pessoas vacinadas quando em comparação com as pessoas não vacinadas. E as vacinas salvam vidas. Tem pesquisas, inclusive, gente, muito recentes, agora bem legais, que mostram que o tempo de transmissão ele é menor entre as pessoas vacinadas, cerca de 4 dias em média, comparado a 8 dias em média nas pessoas parcialmente vacinadas e 10 dias ou mais nas pessoas não vacinadas. Mas é claro que há muitas incertezas, né, nessas estimativas. Por quê? Porque os dados eles são originados de uma população muito heterogênea. Hoje nós temos uma grande parte da população com esquema vacinal completo, outros com as doses incompletas e ainda também, infelizmente, muitas pessoas não vacinadas, tá bom? Mas vamos lá. O teste RT-PCR. Primeiro, ele é feito por meio da solicitação do exame, né, após a avaliação de um médico, né, de uma consulta. Ele é encontrado nas redes de laboratório, né, de saúde pública e de saúde privada. Esse teste, gente, ele faz um diagnóstico laboratorial por biologia molecular. Então você precisa ter todo um equipamento apropriado para isso. Esse teste de RT-PCR, ele identifica a presença, né, do material genético, do RNA. O que é o RNA? É o ácido ribonucleico do vírus SARS-CoV-2 ou das suas variantes, né, em amostras de secreção respiratória, né, no nariz e na boca. Então a amostra ela é colhida por um profissional da área da saúde, competente, treinado, com experiência para isso, através daquele swab nasal, que é aquele cotonete enorme, né? O teste é horroroso, inclusive, para ser feito, incômodo. O resultado ele é liberado em aproximadamente 72 horas após a coleta. Esse teste, RT-PCR, é considerado o teste padrão ouro pela OMS. Ele amplifica, ele aumenta muito a quantidade de material genético do vírus. É um teste bem preciso, ele é bem sensível, porque ele detecta o material genético do vírus em qualquer fase da doença. A coleta, gente, de amostras para detecção do vírus, ela deve ocorrer sempre em casos de síndrome gripal ou de síndrome respiratória aguda grave, né? Se a pessoa estiver na fase aguda da infecção, né? Em caso de pessoas com algum tipo de sintoma. Em casos assintomáticos, você deve contar 5 dias após o contato com a pessoa infectada, considerando a data do encontro como o dia zero, tá?
Se você não respeitar essa janela, no caso das pessoas assintomáticas, você tem chance de ter um falso negativo aí, testando antes desse período. O teste do RT-PCR ele é recomendado para fins de diagnóstico, mas não para saber se a pessoa infectada ainda pode transmitir ou não o vírus, porque ele é muito sensível, ele consegue detectar qualquer estrutura do vírus, independente do vírus estar ou não viável, tá bom? Ou seja, uma pessoa que teve Covid-19, ela pode inclusive apresentar um teste do RT-PCR positivo por algumas semanas a mais, né? Porque esse teste ele detecta pedacinhos do vírus, fragmentos do material genético do vírus, mesmo que o vírus não esteja mais lá íntegro, né? Mas isso não quer dizer que essa pessoa continua doente, que ela possa continuar transmitindo a doença. Não, né? Um teste positivo no RT-PCR deve sempre ser interpretado junto com o histórico, né, com os sintomas, para evitar colocar uma pessoa sob isolamento prolongado, né, de forma desnecessária. Pessoas assintomáticas, gente, podem sim ter vírus ativo, podem transmitir, né? Caso a taxa de replicação seja baixa, eles vão transmitir menos, porque há menos partículas ativas sendo liberadas, né, através das gotículas, dos aerossóis formados, né, quando a pessoa fala, tosse, espirra, canta, respira e expira, tá bom? Agora o teste rápido de antígeno, que é o TR-AG. Esse teste ele também pode ser feito por solicitação do médico ou diretamente nas unidades de saúde, né, nas farmácias, nos laboratórios, e ele deve ser feito em pessoas com sintomas. Ele também usa esse suave nasal, né, para colher a amostra, esse cotonete. Essa coleta é feita por um profissional da área da saúde, especializado, treinado para isso, gente. O processamento pode ser, inclusive, realizado fora do ambiente laboratorial, não precisa de um laboratório para isso, o que permite um resultado em torno de 20 minutos, mais ou menos. Ele é mais rápido. É uma forma bem objetiva de saber se a pessoa infectada está transmitindo ou não transmitindo mais aquele vírus. Por quê? Porque esse teste consegue detectar a replicação viral, ou seja, quando o vírus está lá sofrendo cópias, né? Milhares ou milhões de cópias dele, quando o vírus ainda está em atividade, né? E esse teste indica se a quantidade viral presente é suficiente ou não para possibilitar, né, a transmissão de uma pessoa para outra. Na prática, gente, esse teste rápido de antígeno, ele detecta as proteínas produzidas nessa fase de replicação viral, quando cópias do vírus estão sendo feitas no nosso organismo. Ou seja, quando a infecção está muito ativa e a pessoa está altamente contaminante, tá? Eles são muito eficientes na fase aguda da doença, ou seja, entre o primeiro e o 7º dia em pessoas com sintomas e, no caso de pessoas assintomáticas, a partir do 5º dia do contato com casos confirmados, né, de pessoas infectadas com Covid. Nesse período, até fazer o teste, é importante manter o isolamento, tá? Durante esses 5 dias. Essa estratégia, gente, ela se baseia no fato de que a carga viral ela se torna mais alta após esse período inicial de incubação e de replicação viral, né? Isso facilita a detecção pelo teste. Por isso que é importante fazer no 5º dia do contato com alguém infectado. Se você estiver com Covid, mas com a carga viral baixa, tem chance do teste não dar positivo, tá bom? Então, nesse caso, o PCR seria mais eficiente. E agora, por último, o autoteste de antígeno, que é o AT-AG. Ele é um teste bem parecido com um teste de gravidez. O resultado também é rápido, né? Sai em 20 minutos. Ele foi aprovado em janeiro de 2022 pela Anvisa, tá? Você encontra esse teste nas redes de farmácias e você mesmo faz a coleta da amostra por conta própria, né? Seja coleta nasal ou oral, né? Com a saliva, né? Seguindo, gente, muito importante, as orientações da bula. Fundamental isso. Isso, né, pode levar a erros, né, se a coleta for mal feita, né? Esse teste funciona basicamente da mesma maneira que o teste rápido de antígeno. A diferença é que ele não necessita de receita, não necessita de consulta e não é um profissional da área da saúde treinado para isso que faz. Você mesmo faz. E pelo fato de ser feito por uma pessoa leiga, é que corre-se o risco, né, de má execução, de má interpretação. Essa deveria ser uma estratégia complementar aos demais testes, né, funcionando como uma ferramenta de triagem no diagnóstico da Covid-19. Esse teste ele não fornece um diagnóstico de forma definitiva, né? Ele sinaliza uma possibilidade, na verdade, de que a pessoa pode ter a doença, né, caso tenha dado positivo. Ele é indicado para ser feito, né, no período entre o 1º e o 7º dia do início dos sintomas e, no caso das pessoas assintomáticas, também a partir do 5º dia do contato com casos confirmados. Lembrar que deve-se manter o isolamento nos primeiros 5 dias, tá bom? Gente, caso o resultado do autoteste seja positivo, né, coloque lá, apareça lá, reagente, independente de sintomas ou não, a confirmação do diagnóstico de Covid-19 deve ser feita em um serviço de saúde.
onde a pessoa vai receber todas as orientações em relação ao tempo de isolamento, aos cuidados necessários e inclusive será feita a notificação oficial em caso positivo, tá bom? O ideal é que se você apresentar qualquer sintoma de Covid, como falta de ar, febre alta, né, uma febre persistente, alguma confusão mental, desidratação, não faça o autoteste. Procure um atendimento médico, né, rapidamente. Um resultado negativo no RT-PCR é indicativo da não presença do material genético do vírus, mas um resultado negativo no teste de antígeno, né, e principalmente no autoteste, gente, deve ser interpretado com muito cuidado, tá? Porque pode ter erros no procedimento de coleta, um armazenamento inadequado, né, do produto, uma baixa carga viral no momento do teste, e isso pode prejudicar a detecção. Também pode ocorrer um falso positivo no autoteste, não é muito comum, mas pode ocorrer sim. Isso pode acontecer quando a pessoa não seguiu corretamente as instruções de uso, talvez por algum tipo de contaminação da amostra, ou em análises cruzadas, né, em pessoas com outras doenças virais que têm partículas virais assim semelhantes ao SARS-CoV-2. Na dúvida, gente, procure uma orientação médica. Vamos vacinar, vamos tomar a primeira dose de reforço, a segunda dose de reforço e vamos vacinar nossas crianças. Um abraço a todas e todos.